Um encontro, ele precisa de quantas pessoas, pelo menos? Duas. Existe encontro de uma pessoa só? Deus tem marcado o encontro e a gente tem fugido do encontro, igual Caim, né? Semana passada a gente viu isso. Deus marca um encontro com você, Deus marca um encontro comigo, mas às vezes a gente foge do encontro. O encontro precisa de pelo menos duas pessoas. E o encontro com Deus sugere que tem Deus, mas precisa de um ser humano para se encontrar com Ele. E nessa noite nós vamos ver essa responsabilidade, essa parte humana no encontro com Deus. Nós temos uma parte, nós temos uma lição de casa a fazer para nós termos um encontro com Deus. E hoje nós vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 6. Abra comigo a tua Bíblia. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 1 até o 9. Gênesis 6, do 1 até o 9. Se você veio despreparado aí com a Bíblia, tem ali uma Bíblia para te ajudar, tá bom? Na projeção. O Valmir está lá para ajudar, né? Então tá bom. Vamos ler a palavra de Deus? Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Havia gigantes na terra, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Até aqui, até o versículo 8. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Na outra versão diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Continue aí na tua Bíblia, no versículo 9. Eu acho que não tem ali na projeção, mas continue aí na tua Bíblia, no versículo 9. Diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Algumas traduções vão dizer: Noé era um homem justo e... como? Bom. Noé era um homem justo e bom. Tem até uma musiquinha infantil. Noé era um homem justo e bom. Ele andava com Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta palavra, e que ela agora traga conforto ao nosso coração, que ela traga, Senhor, ao nosso coração também a paz, mas que ela traga ao nosso coração conserto, realidade, reparo, Deus, nas nossas vidas. Que essa palavra, Senhor, seja poderosa para mudar o nosso jeito de agir, a nossa forma de pensar, e que o Senhor seja glorificado nessa noite, através não da exposição da Tua palavra, mas através da revelação da Tua palavra. E isso quem faz é o Espírito Santo. Nós clamamos então nessa noite, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos trazendo a revelação, em nome de Jesus. Amém. A corrupção humana não é um acontecimento de agora, não é um acontecimento agora do governo, do PT ou de qualquer outro partido político. A corrupção humana é tão antiga quanto o ser humano. Foi por causa da corrupção que Adão e Eva caíram. A primeira família da terra foi atingida em cheio por causa da corrupção.
Quando nós vamos ver a palavra de Deus, lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 16, abre a tua Bíblia lá, nós vamos fazer esse exercício hoje, de abrir a Bíblia algumas vezes aí. 1 de João 2, 16. Diz assim: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A corrupção, amados, na verdade nada mais, nada menos é do que a cobiça. As pessoas cobiçam aquilo que não é delas. As pessoas cobiçam aquilo que elas não possuem, mas elas querem ter. E Eva, quando ela olhou para a árvore, ela viu que era uma árvore bonita, eram frutos bonitos, não só para os olhos, mas desejáveis para comer, diz a palavra de Deus. Então Eva, ela olhou para aquela árvore já cobiçando. Quando a serpente vem conversar com Eva e fala que não é só o fruto que é bom, mas o que o fruto daria para ela ainda era muito melhor, Eva então ela cobiça ser igual a Deus. E aliás, foi isso que derrubou o próprio Satanás. Ser igual a Deus, ele cobiçou, ele se vendeu, ele deixou-se levar. Adão e Eva deixaram-se levar. E Caim ele também se deixou levar pela cobiça, e ele se corrompeu. A corrupção humana é tão antiga quanto a própria humanidade. E alguém postou essa semana na internet: será que a humanidade um dia vai se humanizar? Entrou num círculo vicioso na minha cabeça aquela pergunta, e eu fiquei pensando: o ser humano se desumanizou? Que complicado, não? Se nós formos entender o que é um ser humano, nós vamos ver que o ser humano é corrupto e faz parte da natureza humana a corrupção. Então nós nunca nos desumanizamos, muito pelo contrário, nós nos humanizamos cada vez mais, trazendo aquilo que é humano, trazendo aquilo que é próprio de mim e de você, que é a corrupção, que é a cobiça, que é aquilo que é mal, mas nem tudo está perdido. Nós estamos num mundo, amados, em que o mundo está perdido sim, mas tem solução, tem salvação. E quando nós vamos ver Noé, nós vemos um salto aqui na história, de Caim para Noé. Noé é o 10º descendente de Adão, é o 10º desde de Adão, o 10º é primogênito, é claro, tiveram vários filhos e filhas, né? Mas Noé era o 10º primogênito, o 11º filho, não é? Ficou complicado, né? 11º filho, é o 10º, né? Homem nascido primeiro. Noé era esse homem. Noé viveu num mundo complicado. Nós vamos ver na palavra de Deus que era um mundo mau, um mundo corrupto, um mundo sem solução, e Deus desejou ter acabado com a raça humana. E aí a gente vê um problema conceitual de teologia, não para a teologia, mas para os defensores do ateísmo, por exemplo, e os defensores de que a Bíblia não tem razão. Eles se apegam a esse texto, por exemplo, dizendo que Deus se arrependeu de ter feito a raça humana, e talvez seja essa a tua tradução aí. E Deus arrependeu-se de ter criado o homem, diz na tua Bíblia, provavelmente. Ali na minha Bíblia, ali na versão que a gente usou ali, que é a nova tradução na linguagem de hoje, dá uma conotação de que Deus ficou muito chateado, muito entristecido. Se nós formos ver no original, amados, ele se arrependeu mesmo. Mas será que Deus se arrependeu? É complicado, né? Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a Bíblia está entrando em contradição? Não. Ali a gente vê um antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Antropos vem de homem.
não é? Homem. E morfismo é forma, né? É morfos, do grego. Quando a gente vê essa expressão em Deus se arrependeu de ter criado o homem, na verdade ele não se arrependeu. Na verdade, a Bíblia traz alguns termos para nos aproximar daquilo que seria o sentimento de Deus. Nós não sabemos medir o sentimento de Deus. Por exemplo, quando nós falamos que Deus é amor, a gente não sabe medir o tamanho do amor de Deus. Aí a Bíblia vem comparar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aquilo ali também é um antropomorfismo. Porque Jesus, sendo o Filho de Deus, na verdade ele é o próprio Deus. É complicado, né? A teologia é um pouco complicada de se entender. Mas na verdade é uma forma de Deus, é uma forma humana, trazendo para nós entendermos o mais próximo possível de que, como Deus pensou. Então Deus ficou muito chateado de ter visto que a humanidade virou uma bomba atômica. Você já viu essa história de Albert Einstein, de Santos Dumont, ficarem chateados por terem criado coisas que depois se tornaram contra a humanidade? Já leu a respeito disso? Albert Einstein chegou num momento da vida que ele, poxa vida, todos os meus achados científicos, todos os meus descobrimentos na área da ciência, em vez de abençoar, em vez de canalizar a humanidade para um salto para a medicina evoluída e outras coisas, tanto não, serviu para agilizar o processo de criação de armas mais poderosas. Santos Dumont, a história nos conta que ele ficou tão chateado ao ver que eles usaram aviões, e aviões que ele mesmo tinha projetado, porque essa história não conta, não é? Mas encomendaram alguns aviões dele, e ele fabricou esses aviões. E daí eles tiveram a brilhante ideia de jogar morteiros lá de cima do avião. O piloto mesmo carregava no colo o morteiro e jogava lá de cima do avião. Não tinha um sistema. Depois o ser humano foi inventando e tem míssil teleguiado e sensível a calor e assim vai. Deus, eu acredito que teve um sentimento parecido com o de Santos Dumont ou de Albert Einstein, percebendo que aquilo que ele criou virou uma massa de destruição, virou um potencial de destruição para o planeta Terra. Bom, é só ver o que nós fizemos com o nosso planeta. Nós estamos destruindo o planeta que Deus criou para nós vivermos. Nós estamos destruindo. E eu e você temos culpa. Sim ou não? Não, pastor. Pois é. Como que você veio para a igreja? Pastor, eu vim a pé. Amém. Você contribuiu para o ecossistema. Você vindo de carro como eu, você queimou bastante combustível fóssil, espalhou bastante carbono na atmosfera, fazendo com que o aquecimento global piorasse. Enfim, pastor, então não vamos mais andar de carro. Hoje é impossível. Hoje a gente não consegue. A nossa vida está atrelada a isso. Pastor, então tem como melhorar? Tem como melhorar. Você tendo medidas na sua casa que economizem combustíveis, que economizem fontes não renováveis de energia. Pastor, você está pregando sobre ecologia hoje? Não necessariamente. Eu estou pregando sobre um estilo de vida que não deteriora o nosso planeta, que agrada a Deus. Você sabia que nós somos seres políticos, por exemplo? Sim. Todo ser humano é um ser político. E o que está acontecendo hoje na nossa nação, nós também temos parcela de culpa. Porque nós não nos envolvemos, e aqui está um pastor que sempre foi contra o envolvimento com a política, por exemplo, eu me envolver com a política, mas sabe, amados, eu percebi que agora a gente tem que tomar partido. Então você tem que se alistar aí num partido político. Não faça isso, calma lá. Primeiro você tem que ter a certeza de que você tem esse chamado, essa vocação.
O grande problema da nossa nação é que os políticos não têm vocação. Eles estão lá para fazer política, não para solucionar problemas, não por vocação, não porque Deus colocou eles lá para essa função. Nós, como igreja, estamos correndo dessa responsabilidade também. Nós precisamos sim formar políticos, precisamos orar pelos políticos ao invés de falar mal. Isso eu já tenho falado há algumas semanas. Nós precisamos, ao invés de xingar, não digo que você não deve protestar, não digo que você não deve falar que está errado, deve sim, com certeza, todos nós devemos, mas com respeito, com o coração quebrantado diante de Deus. Sabe, amados, nós, enquanto seres humanos, precisamos nos envolver com as coisas que estão acontecendo no nosso planeta, não só abusar dele, não só se aproveitar dele e daqui a pouco ele vai virar um lixo, literalmente um lixo. Não é viver um tempo assim como nós estamos vivendo hoje, corrupção geral da humanidade. Mas Noé também viu homens que eram homens diferentes, e nós vamos ver no texto bíblico que existiam heróis naquela época. E que tipo de heróis que nós estamos falando, eu não sei. Então não adianta você pesquisar na internet sobre os heróis do tempo de Noé, você só vai encontrar bobagem. A gente não sabe, gente, que tipo de herói era. Existiam gigantes nessa época, e eu creio nisso, que existiam gigantes, existiam heróis, mas eu não sei que tipo de gigante, que tipo de heróis eram. Mas uma coisa eu sei, existiam. E hoje nós estamos num momento em que surgem heróis a todo momento. Existem heróis no judiciário, você já percebeu? Heróis no judiciário. E você olha para aquele e coloca lá no teu Facebook: sim, eu estou com fulano de tal. Sim, eu apoio. Olha, cuidado. Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas estou dizendo cuidado com quem você apoia. Porque os heróis daquela época foram para debaixo d'água junto com todo o povo que era corrompido, que era pervertido, que era detestável aos olhos do Senhor. Quer dizer, que tipo de herói que existia naquela época? E que tipo de herói que existe hoje na nossa nação? Que tipo de herói que nós visualizamos e colocamos num pedestal? Os heróis do reality show? Já viram? Heróis. Que tipo de herói que é esse, meu Deus? Que tipo de herói é o político? Que tipo de herói é o ator, a atriz? Infelizmente, amados, são pessoas que vão ficar debaixo d'água quando Jesus derramar o seu juízo sobre a terra, assim como foi nos dias de Noé. Infelizmente, essas pessoas, sendo heróis, mas não tendo o temor de Deus, não tendo uma vida diante de Deus, esses heróis vão ser alcançados pelo juízo de Deus, independente dos seus atos bravos e heróicos. Devemos ter cuidado, devemos tomar cuidado. De fato, eu apoio muitos atos heróicos que estão acontecendo na nossa nação, mas eu estou com medo. Confesso aos irmãos que eu estou com medo, porque nem tudo que reluz é ouro. E na história da nossa nação, conhecendo bem a história da nossa nação como eu conheço, eu sei que sempre surgiram grandes heróis. E a história nos mostra que não foi muito legal o desfecho desses acontecimentos. Agora nós vemos que Jesus também prevê que, assim como foi no passado, também vai acontecer de novo. Mateus capítulo 24, do 37 ao 39, Jesus nos adverte que vai acontecer um novo juízo de Deus. Portanto, eu quero te advertir, você precisa estar preparado para um novo juízo de Deus. Desta vez, Deus não vai acabar com o planeta Terra com água. Aliás, Ele prometeu isso em Gênesis. Gênesis capítulo 8, capítulo 9 falam sobre isso. Deus não ia mais mandar dilúvio para acabar com o planeta de forma global, com os seres humanos de forma global. Mas Deus vai derramar de novo seu juízo. Sabe por quê? Porque
nível, o limite da iniquidade humana ultrapassa de geração em geração. Nós vemos que as iniquidades, o mover do ser humano por se corromper e fazer as coisas que não agradam a Deus, tem se elevado a cada dia. E como foi nos dias de Noé, Jesus promete novamente. E naquele dia vai ser como nos dias de Noé. As pessoas se casarão e se darão em casamento. As pessoas continuarão com a vida comum, com a vida normal, com a vida corriqueira. É isso que Jesus está dizendo. As pessoas se dando em casamento e casando, quer dizer que as pessoas vão continuar com a sua vida como é. Tudo certinho, tudo bonitinho, assim como nós estamos hoje. Eu e você, casando, dando em casamento. Deus quer levantar novos Noés, amados. Deus quer levantar novos Noés. Então vamos orar, pastor. Vamos orar para que Deus de fato faça nascer um novo Noé. Amado, se você estiver esperando um novo Noé, eu vou estar te falando que você está esperando a pessoa errada. Porque aquele que vai parecer um Noé vai ser o anticristo. Aquele que parecer um novo Noé, que vai trazer uma solução milagrosa para a humanidade, este daí é a besta. Esse daí é o anticristo, aquele que vai promover a paz, aquele que vai dar o roteiro para uma salvação. Eu não estou falando desse tipo de Noé, um Noé mundial. Eu estou falando de mim e de você. Para termos encontro com Deus, nós precisamos, amados, nos transformarmos em Noés. Eu e você precisamos tomar a mesma postura de Noé. E o que Noé era? Nós lemos ali. O que Noé era? Ou como era o perfil, o caráter de Noé? Justo e bom. Vamos falar todos juntos? Noé era um homem justo e bom. Noé era um homem justo e bom. E depois vai dizer, e ele andava com Deus. E ele andava com Deus. Algumas coisas eu vejo nesse texto aqui que nós vamos falar nessa noite. A primeira delas é que Noé era um homem justo. Devemos ser também. Para termos um encontro real com Deus, nós precisamos ter uma vida justa, uma vida de bondade. A justiça de Noé moveu o coração de Deus. A justiça e a bondade de Noé moveram o coração de Deus para que o ser humano não fosse destruído na sua totalidade. Agora eu vou dizer para você, se nós praticarmos a justiça como nós conhecemos, se nós praticarmos a nossa própria justiça, eu vou dizer que a gente está numa roubada também. Sabe por quê? Abre a tua Bíblia lá em Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Se alguém achou e tem uma voz bem forte para ler, pode fazê-lo nesse momento. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o mundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. Mas esse texto me traz uma tristeza tão grande. Tem alguns textos da Bíblia que me põem tão para cima, e às vezes eu não tenho caixinha de promessa para ir lá tirar a promessa. Eu já falei para os irmãos que isso aí não é legal. Mas eu tenho Bíblia na minha casa, muitas. E eu pego lá, e às vezes eu pego em várias versões. Eu sinto no coração, Deus quer falar comigo, e Ele me fala, você está triste? Vai lá, eu quero te mostrar um texto. Ele me mostra o texto. Eu não abro a Bíblia assim, sabe, irmãos? Eu não faço isso. Isso é responsabilidade, desculpa. Viu que Deus vai falar comigo? Não, eu não faço assim, mas eu tenho alguns textos que Deus me chama a atenção, e eu vou lá, abro a Bíblia, e eu falo, Deus, agora sim, senti aqui do Senhor que eu devo abrir a Bíblia e eu vou lá, abro a Bíblia, e eu sei onde está esse texto. Não é uma adivinhação, não.
Deus coloca no meu coração o texto que eu leio. Mas tem textos, amados, que eu fujo, eu corro, e eu só vou ler quando Deus manda assim, vai lá e leia, porque você precisa entender algumas coisas. E essa semana, preparando essa mensagem, Deus me colocou no coração esse texto, que é um texto que eu fujo, é um texto que me dá tristeza. Porque Isaías está chamando a atenção do povo, dizendo o seguinte: nós somos injustos, a nossa justiça mais se parece com um trapo imundo. Ficou bonito o trapo imundo, porque agora eu vou te explicar o que quer dizer trapo imundo. Você sabe o que quer dizer trapo de imundícia ou trapo imundo? É o equivalente ao absorvente das mulheres hoje. Irmãos, isso me dá uma tristeza tão grande, porque na antiguidade não havia algo mais imundo do que isso. A mulher que estava no período menstrual, ela era separada do povo, e o homem que tocasse nessa mulher, ele não poderia nem cultuar a Deus durante aquele período. Se ele encostasse numa mulher que estava menstruada, ele deveria esperar um dia inteiro e uma tarde inteira para poder cultuar a Deus. Sabia disso? Pois é a lei de Moisés. Estava na lei de Moisés isso. Pensa no trapo, então. Se um ser humano que encostasse no outro, ou se um ser humano que estivesse nessa condição estaria impuro, imagine um trapo desse. Amados, isso aqui me toca o coração de uma forma, me deixa tão triste, porque eu percebo que a minha justiça, os meus atos de justiça, a forma como eu avalio as coisas, é comparado pelo Senhor como um trapo de imundície. E eu vou usar aqui a expressão mais atual, como um absorvente feminino usado. Desculpe-me trazer essa expressão aqui para você, mas é isso que a Bíblia está falando. Os nossos atos de justiça, portanto, são atos de justiça que Deus abomina. Então, pastor, a gente está perdido porque você falou que a gente tem que ser justo como Noé. Pois é, porque a nossa justiça vem de Deus. Ele é justo juiz. E eu vou te dizer mais: ainda que os nossos pecados, ainda que a nossa iniquidade nos afaste tanto de Deus, a palavra de Deus diz que nós somos justificados. Quer dizer, não é um ato meu, não é uma limpeza minha, não é uma pureza minha, mas é o Jesus Cristo, Filho de Deus, que me purifica, que me justifica, que me torna justo. Então, à luz da Bíblia, eu vejo que não tem jeito. Lembra do que eu falei dos heróis da justiça brasileira? Amados, é comparado ao trapo de imundícia. A justiça verdadeira é a palavra de Deus. A justiça verdadeira é aquela que Deus faz, aquilo que Deus manifesta. Os judeus têm uma oração que eles repetem todos os dias. Todos os dias. E Jesus, quando ele é desafiado pelos fariseus para dizer: mestre, qual é o mandamento? Esse era o parâmetro de justiça para os judeus, tá? Os parâmetros de justiça era a lei de Moisés. Então, quando os fariseus perguntam para o mestre, para o Senhor Jesus: mestre, qual é o maior mandamento de todos? Jesus responde o quê? Isso. Jesus fala isso lá em Mateus 22, 34, 39. Jesus fala a mesma coisa lá em Lucas. Mas algo interessante me mostra que, na verdade, Jesus está falando qual deve ser o nosso parâmetro de justiça também. Qual deve ser o meu e o teu parâmetro de justiça? Abra a tua Bíblia lá em Marcos, capítulo 12, 29 e 30. Marcos 12,
29 e 30. Eu vou lendo para a gente poupar um pouco de tempo. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus está falando aqui de algo muito comum dos judeus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Os judeus rezam, né? Eles dizem isso, rezam mesmo, né? Eles recitam todos os dias pela manhã o Shema. Shema Israel. E Shema Israel, no hebraico, é ouça Israel. Ouça Israel. E Jesus está falando esta resposta para os judeus. Os judeus olham para ele e falam: mas a gente já sabe dessa resposta. Jesus está dando um novo conceito dessa resposta. Ele está dizendo o seguinte: olha, ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Isso é ato de justiça. Quando você vai fazer alguma coisa para outra pessoa, você vai perguntar primeiro para si: eu estou amando a Deus? Eu estou obedecendo a Deus? Eu estou amando o meu irmão? Fazendo esse comentário, por exemplo, quando a gente vai fazer algum comentário, esse comentário sobre os irmãos, né? O Alessandro veio com a calça verde hoje. E tem gente que, pelo fato de vir com a calça verde, já arranja um problema. Já percebeu isso? E é um problema? Nenhum. Mas o Alessandro veio com a calça verde hoje. E daí eu vou comentar com o Tiago: você viu que o Alessandro veio com a calça verde hoje? Por que eu fiz esse comentário? Esse comentário reflete o meu amor pelo Alessandro ou não? Comentar para o irmão aqui a calça do outro irmão. Mas esse comentário vai edificar a vida do Alessandro? Ou esse comentário vai edificar a vida do Tiago? Quando a gente vai tecer comentários sobre as outras pessoas, a gente precisa perguntar: esse comentário demonstra o meu amor pelo Alessandro? Se eu não gosto dele, de repente demonstra, né? Amados, nós precisamos cuidar. Eu vou praticar alguma coisa, eu vou pedir alguma coisa para o meu irmão, vai mostrar o meu amor por ele ou não? E o amor por Deus? Qual é o nível de amor que eu tenho pelo Senhor? Como você demonstra o seu amor por Deus? Como é o seu dia a dia? O que você faz no seu dia a dia quando as pessoas não estão te olhando? É verdade, pastor, tem que ter temor de Deus. Eu não estou falando sobre temor de Deus agora, tá bom? Eu estou falando sobre amor a Deus. Porque tem muita gente que não faz porque tem medo de ir para o inferno, mas o coração está fazendo o tempo todo. Tem gente que está fazendo maldade, tem gente que está enganando. Eu fui na reunião dos pastores essa semana e um dos pastores lá disse o seguinte: a gente reclama da nossa nação, mas eu vou fazer uma pergunta que você não precisa me responder. E só tinha pastores naquele lugar. E o pastor perguntou: você já declarou o seu imposto de renda este ano? E o que você declarou é verdade ou é mentira? É o amor por Deus, é o amor a Deus. Sabe, amados, a gente tem um parâmetro de justiça que é aquilo que não nos fere. E o parâmetro, você quer ver como é que a gente faz? A gente pensa assim, eu vou fazer para o outro o que eu gostaria de receber. Isso é egoísmo. Isso é justiça que é trapo de imundícia. Eu estou fazendo para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Quer dizer, eu estou pensando em mim, eu não estou pensando no outro. Eu não vou falar porque eu não gostaria que falassem de mim. Eu não vou fazer porque eu não gostaria que fizessem para mim. Quer dizer, eu não estou pensando no outro. Não é um amor altruísta. Não é um amor pelo outro. É um amor por mim. É um amor pela minha vida. É um amor que resguarda os meus direitos, a minha existência, e não o do outro.
Quando Jesus vai falar sobre amor a Deus e amor ao próximo, eu acredito que é bem próximo disso que ele está querendo dizer. E isso é ato de justiça. Isso é ato de bondade. Quando eu penso primeiro em mim para depois pensar no outro, isso é um problema. Outra coisa que eu vejo interessante nesse texto: Noé fez uma aliança com Deus. Nós devemos nos aliançar com Deus também. Nós queremos ter encontro com Deus, nós queremos ser os porta-vozes de Deus nessa geração, nós queremos ser aqueles que constroem a arca para salvar as outras pessoas. Então nós precisamos ser justos e nós precisamos também nos aliançar com Deus. Noé não somente obedeceu a Deus, fazendo justiça, mas quando estava diante do Senhor em seu encontro com Ele, ele aceitou a aliança. Gênesis 8:20 a gente vai ver que a primeira decisão de Noé foi construir um altar. Lembra que eu falei lá no começo, e é o tema dessa mensagem, a contrapartida humana? Noé, a primeira decisão dele foi construir um altar. Desceu da arca, eu acho que ele não pensou em outra coisa: eu vou adorar ao Senhor. E aí a resposta de Noé, a aliança. Mas Noé já tinha esse desejo muito antes, quando ele começou a construir a arca. Não é verdade? Pensa comigo. Por que Noé queria construir a arca? Simples, para obedecer a Deus. Não. Noé queria também construir a arca para honrar a Deus. Noé também queria construir a arca para dar uma resposta ao contrato. É a assinatura, é a parte de Noé no contrato. Eu vou construir sim, e construiu. Mas eu lembro de, quando eu falo sobre o propósito e andar com Deus e justiça com Deus, eu me lembro de um antepassado próximo de Noé. Gênesis capítulo 5, versículo 21 diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Gênesis 5, 21 ao 24. Enoque foi o trisavô de Noé. E Enoque, ele andou com Deus. Eu não sei o que Enoque fez para andar com Deus, mas pelo parâmetro bíblico aqui que eu estou vendo na vida de Noé, Enoque era justo e bom também. Enoque também era um homem que fazia aquilo que Deus aprovava e obedecia a Deus. Enoque era um homem que tinha a sua vida diante do Senhor. Muito provavelmente Enoque era um homem justo e bom. Nós precisamos ser levados pelo Senhor. Levados pelo Senhor, assim como foi Enoque. Pastor, então vamos ficar perfeitos, Deus vai nos arrebatar, igual arrebatou Enoque? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que Deus nos leva onde Ele quer. Deus nos leva a compreender os seus milagres, a compreender o seu chamado, a compreender a sua voz, a obedecer. Eu preciso ser levado pelo Senhor, amados. Você precisa ser levado ou levada pelo Senhor, assim como Enoque foi arrebatado deste mundo. Nós precisamos ser arrebatados da situação que nós vivemos, do pecado que nos arronda. Nós precisamos sermos arrebatados lá naquele ambiente inóspito que nós vivemos. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Nós precisamos ser assim. Agora, quando a gente vê a vida de Noé, nós vamos ver que Noé também teve um refúgio. Noé, ele foi eleito por Deus para entrar na arca. Quantos seres humanos existiam naquela época? Não sei, não adianta me perguntar. A Bíblia também não responde, mas eu sei que eram muitos. Porque cada personagem bíblico que eu vejo aqui em Gênesis capítulo 5, a Bíblia diz: e gerou muitos filhos e filhas, e gerou muitos filhos e filhas, e gerou muitos, quer dizer, é muita gente que tinha naquela época, muita gente, não sei quanto, mas Noé é escolhido no meio da multidão para servir a Deus.
Interessante na vida de Noé é que o povo mais comenta é o resgate dos animais. Já percebeu isso? Você fala de Noé, as pessoas já pensam nos bichinhos. Quando eu ouço de Noé, eu penso na vida de Noé, eu penso na família de Noé, eu penso na arca de Noé, que resguardou a humanidade. Claro, é importante os bichinhos, porque Deus pensou também nos bichinhos, mas o mais interessante da história de Noé não são os bichinhos. A propósito, quantos bichinhos entraram na arca de Moisés? Hã? Moisés não entrou nenhum mês, né? A piadinha fraca, essa aí não cola mais, né? Eu sei, foi muito fraca. Eu vou pensar em outro depois. As pessoas, elas são obcecadas pelos animais da arca de Noé e esquecem-se que o mais importante não eram os animais. O mais importante na arca de Noé é o simbolismo que tem ali por volta da arca de Noé. Noé gasta um tempo bem grande para construir a arca. Você sabe quanto tempo Noé gastou construindo a arca? O que você acha? Não vale quem lê a Bíblia. Foi em torno de 100 anos. A gente não sabe ao certo se foi 100 anos, mas a Bíblia fala ali que Noé tinha 500 anos de idade, e depois fala que ele foi chamado por Deus e fez 600 anos, né? Para entrar na arca. Quando ele entrou na arca, ele fez 600 anos. No ano que ele fez 600 anos, de repente, de presente de aniversário, Deus fala para ele: Noé, entra aí, meu filho, você acabou de ganhar um presente, Senhor, mas fui eu que construí, Senhor. Ô Pai, olha que presente que eu estou ganhando, um presente que eu mesmo fabriquei. É a mesma coisa que você pegar o seu filho ali, né, pequeno, e dar para ele ali martelo, rodinhas, um pedaço de pau e falar: filho, constrói o carrinho. Quando ele termina de construir, você vai e entrega. Ele entrega o carrinho para você e fala: filho, parabéns, presente de Natal. Olha o presente maravilhoso que Noé ganha de 600 anos, uma arca. Amados, é o maior e melhor presente que Noé poderia receber. E eu vou te falar uma coisa: nós recebemos um presente muito parecido com a arca. Não que nós mesmos tenhamos fabricado, não que nós mesmos tenhamos sofrido por esse presente, mas nós ganhamos um presente que nós não damos valor. E eu já vou falar sobre esse presente. Mas eu fico pensando Noé trabalhando durante 100 anos, a ridicularização que ele estava enfrentando, ele enfrentando as pessoas à volta. Noé, nunca vai chover, Noé. Aliás, o que é chuva mesmo? A Bíblia fala que nunca tinha comido. Pensa comigo, um camarada doido, varrido, construindo com um pedaço de pau, um negócio que eles não sabem para que serve, eles nunca viram um troço desse, e ainda diz que vai chover. Eles não sabem nem o que é chuva. Quantas vezes nos ridicularizam por causa da nossa fé? Noé não teve vergonha da sua fé. Noé não teve vergonha de construir uma arca em 100 anos. Mas Noé construiu. Eu quero te dizer nessa noite: não tenha vergonha da tua fé. Tem gente que não tem condições de falar do amor de Deus, não tem condições de dizer eu sou filho de Deus, porque tem vergonha de ser ridicularizado. Sabe por que Noé não tinha vergonha? Porque ele tinha certeza de uma coisa: a chuva ia vir, o mundo ia acabar, e ele estaria dentro da arca. Você precisa ter certeza que este mundo vai acabar, o julgamento de Deus vem sobre a terra, e que você está dentro da arca, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós precisamos ter certeza disso, amados. Nós precisamos viver a vida pensando que a vida de
minha própria vida. A vida de entender a vontade de Deus, a vida de perceber que Deus está me chamando. Agora, eu vejo outras coisas nessa decisão de Noé, que Noé envolve a sua família. Noé não envolve apenas a vida dele nesse trabalho, mas quando a gente vai ver a Bíblia, a gente vai perceber que quem entrou na arca junto com Noé? A família. A família. Recentemente, na década de 70, começaram o tal mapeamento genético do ser humano e começaram a somar e diminuir, dividir, multiplicar os cromossomos e os DNAs dos seres humanos e chegar à seguinte conclusão: pasme você, os seres humanos são descendentes de 8 pessoas. 8 pessoas. Sabia disso? Não sabia? Quantas pessoas tinham na arca? 8. Noé, sua esposa. Como é que era o nome da esposa de Noé mesmo? Não tem na Bíblia, graças a Deus. Ufa, pastor, eu sei que era mais uma que o pastor ia brigar com a gente, que a gente não lê a Bíblia. Não, eu não sei o nome da mulher dele, mas eu sei que ele tinha uma esposa, e a esposa dele entra junto com ele na arca. Então, Noé com a sua esposa. Quem eram os filhos de Noé? Essa tem, hein? Ótimo. Sem cão Jafé. Os 3 entraram na arca, e junto com eles, quem? As suas esposas, 3 mulheres. Quanto que dá no total? 8 seres humanos. 8 seres humanos. Essa é só uma curiosidade, né? Mas eu vejo ali que toda a família de Noé embarcou junto. E não embarcou só no barco, mas com certeza embarcou na missão. Aqui vem o recado para os homens. Aqui vem o recado para as mulheres. Aqui vem o recado aos pais e mães de família. Vocês estão envolvendo o filho e a filha de vocês, os filhos de vocês, na obra de Deus e na arca que Ele está construindo para salvar essa terra? Pastor, mas eu não posso obrigar meu filho. Pode sim e deve. Porque Noé, ele levou para dentro da arca os seus filhos e eles obedeceram. Eu não sei, se houve uma discussão, pai, você está ficando louco. Pai, Deus no livro que eu vou te acompanhar. Tem um filme aí rodando que é Noé, né? Noé foi um filme recorde de bilheteria. É horrível o filme, né? Dias de passagem, porque a história não tem nada a ver com a Bíblia. E um dos filhos de Noé realmente não queria ir com ele, fez uma algazarra, e no final tinha uns negócios ali meio místicos, né, na arca de Noé. Não tem nada a ver com o filme, não é um filme que reflete a Bíblia. É um filme muito bem gravado, confesso, tem uns efeitos especiais bacanas, mas não é bíblico, tá? Longe de ser bíblico. Mas ali mostra a resistência dos filhos de Noé em entrar na arca. Todo Poderoso 2, outro filme que fala sobre Noé, né? E Noé nos dias atuais, um senador candidato à presidência da República nos Estados Unidos, e no fim das contas esse camarada também é chamado por Deus para construir uma arca e tem os seus filhos, e eram 3 também no filme, né? Tudo bonitinho, mas a família abandonou ele. Quando eu vejo Noé aqui na Bíblia, gente, eu vejo o Noé que entra com a família e a família vai até o fim, e a família é escolhida por Deus. A tua família foi escolhida por Deus. Você não pode deixar os seus filhos andando pelo mundo. Você tem a obrigação de levar os teus filhos à casa do Senhor, de levar os teus filhos ao conhecimento pleno do Senhor. Eu lembro da minha mãe. Minha mãe tinha assim umas técnicas, meu pai e minha mãe, né? Eu conto algumas delas aqui, e eu acho muito interessante. Não digo que você deva repetir, aliás, nem eu mesmo não repito algumas dessas técnicas. Mas uma técnica da minha mãe me ensinou dentro da igreja, aos 13 anos. Eu não queria mais saber do negócio de igreja. Me irritei lá, o pastor, me irritei com o líder de jovens lá, e falei, não quero mais saber. E vou sair da igreja. E não vou mais. Aí falei para minha mãe, não vou mais na igreja. Ah, não vai? Então tá bom.
Domingo, ela batia no meu quarto de manhã para a igreja. Mãe, eu já falei que eu não vou para a igreja. Tudo bem, a louça é tua, tá bom? E a hora que eu chegar, a louça tem que estar terminada. Aí se eu não lavasse a louça, aí o bicho pegava de vez. Mas eu ia lá e lavava a louça. Amém, glória a Deus, aleluia. Muito bravo, né? E o negócio começou a apertar de um jeito, irmãos, que depois de alguns meses, eu percebia que a louça ficava desde sexta-feira na pia. Tinha alguma coisa errada, porque a louça acumulava, assim, surpreendentemente, acontecia um acidente, eu sei lá, mas a louça ficava de sexta até domingo de manhã na pia. Só no final de semana, era um fenômeno que acontecia assim. Chegava lá, escuta, além de você ter que lavar a louça, e a louça desde sexta-feira, você precisa preparar o arroz para nós comermos. A hora que eu chegar, o arroz pronto, né? Se tinha maionese, as batatas cozidas e descascadas. Eu estava virando doméstico nos finais de semana, né? Um dia minha mãe vai para a igreja e ela fazia sempre a mesma pergunta. Passaram-se 6 meses e ela fazia sempre a mesma pergunta: vai para a igreja? Um belo dia, vamos para a igreja? Sai em 10 minutos. Eu já estava pronto, já estava de pé, cabelo penteado, naquela época usava um pé bem bonito. Bem bonito. Eu era bem bonito, continuo sendo, glória a Deus. Mas aquele dia eu já estava especialmente bonito porque eu queria ir na igreja. Eu ia na igreja na frente da minha casa. Sabe, Zé, aquela igreja? O Zé está visitando aqui hoje. E eu olhei e falei: eu vou para essa igreja hoje. Levantei, coloquei minha biblinha debaixo do braço e vou para a igreja. Não escapei da louça todos os dias da minha vida para sempre, amém. Mas aquele castigo acabou. A minha mãe me forçou a voltar para a igreja, me forçou a voltar para os caminhos do Senhor. Sabe, amados, nós precisamos usar artifícios e tudo que a gente tiver para empurrar nossos filhos para o caminho do Senhor e colocar nossos filhos na arca, nem que seja à força, colocar eles dentro da arca do Senhor. E eu vou te falar aquilo que eu tinha dito anteriormente: nós temos um presente de Deus. E a arca, na verdade, ela simboliza justamente o sacrifício de Jesus, a salvação do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para a arca de Noé, nós precisamos perceber que a arca é um tipo de Cristo, é uma tipologia, é um prenúncio, é um anúncio, é um objeto profético da vinda de Jesus e da salvação que há em Jesus. Quando nós olhamos para a arca, era a única fonte de salvação daquelas pessoas, não era isso? Quantos entraram na arca daquela multidão? 8. E quantos foram inundados pelas águas e morreram? Muitos. Jesus, na cruz do Calvário, Ele deu a opção para mim e para você entrarmos na arca e salvarmos as nossas vidas. É uma decisão nossa entrar na arca da salvação. É uma decisão nossa entrar para a salvação de Cristo Jesus. Mas Ele ofereceu. E agora eu vejo que Noé, ele descansa na arca do Senhor. Sabemos que Noé e sua família permaneceram um pouco mais de 1 ano na arca. Sabia disso? 1 ano. Foram 370 dias. 370 dias. Como você sabe disso, pastor? Sim, se a gente analisar o calendário lunar, que era o calendário bíblico, né, nós vamos ver que o texto bíblico nos fala que ele entrou no 17º dia do 2º mês de 1 ano e saiu da arca no 27º dia do mesmo mês no ano seguinte. Está na Bíblia, Gênesis capítulo 9. Então, Noé fica 1 ano dentro da arca. E o que Noé fazia para passar o tempo? E o que Noé fazia para direcionar aquele barco gigante?
E eu vou te falar, na verdade não era um barco. A arca não era um barco, era um caixote de madeira. A arca não tinha leme, a arca não tinha uma quilha que fosse. Sabe o que é quilha? Quilha é o que vai debaixo de uma prancha, não é? Aquela barbatana de peixe ao contrário, ali para baixo, para dar um direcionamento, para não ficar indo para lá e para cá. Não tinha isso na arca de Noé. Não tinha um volante para guiar. Não tinha uma vela para o vento soprar e direcionar. Para onde que a arca ia, gente? Para onde Deus mandasse. Eu quero te convidar a entrar na arca de Jesus. Eu quero te convidar a entrar na salvação de Cristo, que nos leva para onde Ele deseja, para onde Ele quer, não para onde nós queremos. Tem gente que já está dentro da arca, mas pega um pedaço de pau e tenta fazer de remo. Já percebeu isso? Não, eu não quero ir para lá. Não, eu não quero ir para lá. Mas a arca vai junto. Você não pode controlar. Você não tem como controlar. Não lute contra o Criador. Noé não lutou contra o Criador, mas ficou dentro da arca. Depois de algum tempo, Noé realmente ele pega lá e solta pombo, solta corvo, solta os bichos lá para voar e voltar. Mas sabe, ele sabia que estava descansando no Senhor Deus. Ele sabia que estava descansando no Senhor Deus. Por isso que eu quero te convidar nessa noite a descansar dentro da arca do Senhor. Descansar e saber que Ele sabe para onde está te levando. Se nós queremos nos encontrar com Deus, nós precisamos descansar dentro da arca, amados. Fecha a escotilha lá e fica lá dentro. E aguarda o Senhor para onde é que Ele está te levando. Há pessoas que temem mais o chefe do que o Senhor. Há pessoas que temem mais o cenário político do que ao Senhor. Há pessoas que correm para todos os lados e ficam fugindo e ficam brigando com as suas próprias forças, com as suas próprias energias, pensando que é por causa disso que as coisas vão acontecer. Eu quero te dizer, não é por causa disso, é porque o Senhor Deus está no controle. Ele está no comando. Não tente com as suas próprias forças, não tente do seu jeito, mas descanse no Senhor. Eu queria falar mais sobre a vida de Noé, porque é um personagem que me empolga. E eu tenho muito mais para falar sobre Noé, mas eu queria te deixar isso nessa noite. Entre na arca, você e a sua família, e desfrute do cuidado do Senhor. A Bíblia nos conta que depois de um ano exato, a arca do Senhor para num monte chamado Monte Ararat, e ele desce com a sua família da arca, desembarca todos os animais, ele toma consigo alguns animais e oferece um sacrifício ao Senhor, e o sacrifício que ele escolhe é holocausto. É um sacrifício totalmente queimado. Eu quero te desafiar a fazer nessa noite, fazer durante essa semana, é se oferecer completamente ao Senhor. Contra a partida humana, se entregar totalmente ao Senhor. Se entregue a Ele, e Ele vai tomar conta de você e da sua família. Amém? Vamos orar. Pai,